Tem mais algo aí pra gente também atualizar? Arboleda? Lá, né? Oi? E o Arboleda? E o Arboleda? E o Arboleda? E o Arboleda? Cadê não o era Arboleda? dia 30, comprou a passagem e não veio, o que aconteceu? Onde ele tá? Existia a possibilidade do Arboleda chegar num voo hoje cedo. Hoje cedo? Mas não chegou. Existia a possibilidade. Porque existe a possibilidade de ser antes do feriado. Também não rolou. Não rolou. Fontes muito boas dizem que ele vai chegar entre hoje e amanhã. Mas aí eu vou dar uma carta Silvio Santos, eu só acredito vendo. Nossa, é melhor. Carta Silvio Santos. É melhor. O que deve acontecer? Vamos lá, panorama do que pode acontecer com o Arboleda. Óbvio que o São Paulo está muito incomodado com toda essa situação. A história de rescisão por justa causa, ela é uma possibilidade que o São Paulo tem, o Departamento Jurídico de São Paulo tem 3 possibilidades na mesa. A primeira, rescisão por justa causa, tá todo desenhado o processo, se precisar. Rescisão amigável, e aí você aperta a mão e fala, valeu, cada um para um lado, e aí o São Paulo deixa de pagar os salários e tal, e faz aquela, entre aspas, bem entre aspas, economia de 20 milhões, porque é até o fim do contrato dele, ou reintegrar, multar, esperar a janela e negociar. Porque também, nos bastidores do São Paulo, existe uma situação que é importante a gente citar. É um ativo do clube. E assim, você não pode simplesmente detonar um ativo. Senão é bom para a Arboleda. É bom para a Arboleda. Sai e tá tudo certo. Uhum. Ele merece toda a crítica interna, principalmente da torcida, que já não tem mais ele com aquele jogador que aquele ídolo, brilhou e tal. Muita gente nem considera ídolo, não considerava ídolo, considerava um jogador importante, mas ele conseguiu se queimar com a torcida inteira do São Paulo. Não tem um São Paulino que eu conheça que fale que o Arboleda tá certo, ou que aceitaria o Arboleda de volta. Já tem quase um mês dessa situação toda. E assim, existem essas 3 possibilidades. Qual é a mais provável de acontecer? Vai depender da conversa que vai ter com o empresário e com o Arboleda quando eles sentarem aqui para resolver. Não vai me surpreender se o Arboleda treinar em horários alternativos, esperar a janela e aí o São Paulo faz alguma coisa. Ele voltar a treinar no São Paulo? Não é voltar a treinar com os jogadores e ficar à disposição. Mas uma espécie de reintegração. Tem contrato. Sim, mas aí... Tem várias coisas jurídicas que envolvem. Não, mas ele ficar treinando no CT. Não, ficar treinando você tem horário alternativo, em horário que ninguém tiver lá. Por exemplo, agora o time tá viajando, ele tá lá treinando. Vai lá treinar. Se apresenta lá. Você tem contrato. Pode acontecer isso? Pode. Vai depender da reunião de quando ele Posso só depois... Claro, vai depender dessa reunião que vai acontecer quando ele estiver aqui. Perdão. Pra não configurar que ele abandonou o emprego, apesar de já ter abandonado, né? Mas também do São Paulo, parece que o São Paulo tá impedindo ele de trabalhar. Tá conivente, o São Paulo impedi-lo de trabalhar, né? Tá conivente. O São Paulo... Essa situação toda, o São Paulo já tá sendo conivente com o Arboleda há muito tempo. Não é de agora. Então não é agora que vai mudar alguma coisa. Mas a questão de justa causa, ela implica em várias situações. A lei trabalhista no Brasil, ela tem várias brechas ali que o cara pode entrar com uma como é que fala? Me falhou aqui Em que sentido? Pode entrar com recurso. Sim. Pode entrar com recurso e pedir a reintegração. Então, assim, aí vira uma batalha jurídica, aí é pior. Então, assim, São Paulo vai sentar, vai conversar e vai tentar resolver da melhor maneira possível. Fala, Bruno, desculpa, me alonguei. Não, é só pra reforçar. Claro que o Arboleda já deu motivos de sobra ali pro São Paulo se incomodar, entrar na justiça, etc, mas não custa alertar também, mas quem sou eu para alertar? Nem advogado, jurista, então um pouco do lado desportivo eu sou, mas essas questões de treinar em horário separado, tá sempre distante do grupo, muitas vezes, né, dependendo do período que isso é feito, o jogador, no caso, os advogados do jogador usam isso porque a FIFA determina um período X
para que isso depois não se configure afastamento do trabalho. Ou seja, a situação pode virar contra, né? O feitiço pode virar contra o feiticeiro. Estou aqui só alertando e trazendo para quem está acompanhando que muitas vezes existe a possibilidade de o treinar em separado 1 mês, 2 meses, 3 meses, o jogador depois entra na justiça e fala que foi abandonado, que ele não está sendo respeitado. E vez ou outra o jogador ganha. Então é todo aquele cuidado jurídico. É isso. É um imbróglio, cara. Uhum. Não é uma situação simples de resolver. E muitas vezes, assim, se acontecer do São Paulo ter que reintegrar o cara, botar para treinar em horários alternativos e resolver na janela, vai parecer pro torcedor que o cara tá sendo conivente, que estão passando a mão na cabeça do jogador. Nossa, ele fugiu 30 dias, abandonou e estão reintegrando, mas tudo é estratégia jurídica. O jurídico do São Paulo já desenhou 3 finais dessa história. Claro. É a rescisão por justa causa, é a rescisão amigável, mas aí o empresário do Arboleda quer receber grana. Entendi. Não vai ser uma negociação fácil. Ou então reintegrar e falar assim, beleza, na janela a gente resolve. Quero te contar que Lucas Moura só volta a jogar em 2027. O meio atacante do São Paulo retornou aos campos nesse domingo no empate em 2-2 com o Bahia. Ele voltou depois de 46 dias de ausência por causa da fratura de 2 costelas. Mas o retorno não poderia ter sido pior. Com 27 minutos em campo, ele sofreu um rompimento total do tendão de Aquiles. Saiu carregado do campo e chorando. Foi levado para o Hospital Albert Einstein, que constatou a ruptura total do seu tendão. Nessa segunda-feira passa por cirurgia e só deve voltar a jogar em 2027. Mas sua passagem pelo tricolor, pelo menos desde a temporada passada, é das mais negativas. Ele vai terminar esse ano com só 17 jogos, 3 gols e 1 assistência. Na temporada passada, por causa de uma série de lesões musculares, ele disputou lesões musculares e mais do que isso, dores no joelho que o incomodaram bastante. Ele conseguiu estar em campo em apenas 26 partidas, com 5 gols e 1 assistência, jogador mais caro do elenco do São Paulo, com um custo-benefício bastante negativo. E essa história de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados, você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton Cebolinha interessa ao tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados. Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha. Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco são paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante, vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém, pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Só para completar, registrar que o salário do Cebolinha de R$1,5 milhão por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário não parece ser algo extremamente interessante.